Boa noite, pessoal. Mazé, Vilma. Vilma Moreira, boa noite. Sejam bem-vindos à Casa de Solidariedade. Giovana. Giovana, a gente vai vibrar pela sua avó, tá bom? Pode ficar tranquila. Nós vamos vibrar por todos nós. Estamos aí com parentes, com pessoas muito queridas, né? Nos hospitais, passando por esses momentos tão difíceis. Então, a gente aproveita a sintonia nesse momento dos amigos espirituais da Casa de Solidariedade. Quem tiver amigos que estejam internados ou que estão passando por problemas da Covid ou outros, né, problemas de saúde, a gente vai vibrar por todos. Pode ter certeza que eles vão ser amparados, que a gente possa formar uma corrente de muita luz, tanto para aqueles que estão aqui entre nós ainda e para aqueles que partiram, né? Muitos partiram hoje, no plano espiritual. Boa noite, Neidinha, Marilice, Beth. Muito bom a gente estar todo mundo junto. Moniquinha também está com a irmã, a cunhada, com as crianças em casa isolada, né? Os pais com Covid. Tá fácil não, gente, mas não ter fé aí, né? Logo tudo isso passa. Hoje nós vamos ter palestra da Karina, vai ser uma palestra muito boa, né? Então a gente vai emanar bastante pensamento positivo, de luz, de amor, porque o nosso físico sente as nossas emanações, tá? Então vamos fazer oração, uma prece, todo mundo junto? Bia. Boa noite, pessoal que está chegando. Quer começar? Fazendo uma oração, tá, gente? Vamos fechando os olhos. Vamos mentalizar os mentores da Casa de Solidariedade, os amigos espirituais de todas as tarefas. As tarefas estão sendo direcionadas para os nossos lares, os tratamentos. Então vamos trazendo para pertinho de nós o Mestre Jesus, visualizando ele entrando em nosso lar, deixando a nossa porta da casa aberta espiritualmente, para que ele possa entrar, que ele possa consolar o nosso coração, iluminar os nossos pensamentos, trazer a força que a gente precisa. Tudo aquilo que a gente almeja. Vamos agradecer também pela nossa vida, pelo nosso olhar, pela nossa saúde, por estarmos aqui, por termos este meio de comunicação, ligação vital e espiritual. Que Jesus ilumine aqueles que estão passando por sofrimentos, nos hospitais, nos abrigos, na rua,
mesmo em seus lares. O Mestre Jesus envolva a todos com muito amor e carinho. Que nós possamos ajudar a espiritualidade com pensamentos de fé, de esperança e de luz. De muita luz. Mais uma vez, visualizando o Mestre conosco, vamos olhar em seus olhos e agradecer pelo planeta Terra. Agradecer por estarmos aqui com Ele. E vamos todos juntos fazer a oração que Ele nos deixou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixes cairmos em tentações, livra-nos do mal, pois teu reino, o poder e a glória para sempre. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Boa noite, pessoal que acabou de chegar. É um prazer estar com todos vocês. Agora a gente vai ouvir a Karina, essa nossa amiga tão querida, tão inteligente, sempre traz bons ensinamentos para a gente da doutrina espírita, né? Boa noite, gente. Obrigado, Carla. Hoje vai falar pensamento, né, Karina? Em sintonia, né? Isso. Bom, gente, boa noite. O tema da nossa palestra de hoje vai ser pensamento e sintonia. A gente sabe que esse assunto ele é muito complexo, né? Mas a gente vai tentar, pelo menos, dar uma pincelada geral no que é pensamento, no que é sintonia, de acordo com a doutrina espírita. André, pode colocar o slide. Eu vou ampliar aqui para vocês. Bom, gente, então o tema da nossa palestra é pensamento e sintonia. Vamos começar pelo começo, né? O que é pensamento? Essa é a definição que está lá no livro Palavras de Emmanuel, Psicografia do Chico Xavier. E Emmanuel vai dizer assim: pensar é criar. A realidade dessa criação pode não exteriorizar-se de súbito no campo dos efeitos transitórios, mas o objeto formado pelo poder mental vive no mundo íntimo, exigindo cuidados especiais para o esforço de continuidade ou extinção. O que Emmanuel está dizendo? Que o pensamento é uma força criadora. Tudo que a gente pensa toma forma, toma vida, tanto no nosso mundo íntimo quanto no mundo exterior. E fica muito fácil da gente entender isso, por exemplo, quando a gente sonha em construir uma casa. Ela nasceu primeiro no nosso pensamento e ela vai se desdobrar até chegar a uma forma física, né? De uma casa mesmo, vai ser exteriorizada. Muitas vezes o nosso pensamento criador fica do lado interno, quando a gente busca construir as nossas virtudes, né? As nossas maneiras diferentes, às vezes, de interpretar uma coisa ou outra. Então, tudo que vive no nosso mundo mental e tudo que a gente cria também para fora dele é o pensamento que vai criar tudo isso. Qual que é a ação do pensamento? O pensamento, ele vai atuar no fluido que envolve tudo, né? Pelo teor vibratório. Então, o nosso pensamento, ele atua em tudo. Tudo que está envolvido no mundo, o nosso pensamento tem uma ação. E é muito importante a gente pensar que é o pensamento que produz a sintonia. Por quê? Primeiro a gente vai ter um pensamento e esse nosso pensamento vai sintonizar com outro pensamento semelhante, né? Por isso que é a sintonia. Sintonia são duas coisas semelhantes. Não importa se é bom ou se é ruim. Se forem semelhantes, vai haver sintonia.
E como que é feita essa ação do pensamento? O pensamento ele vai receber a vibração mental, vai assimilar o conteúdo emocional e vai se transformar, criando uma psicosfera sadia ou adoecida ao nosso redor. Então, como que funciona o pensamento? Ele vai receber a nossa vibração mental, ou seja, o nosso estado íntimo, né? O estado do nosso eu psíquico. Vai assimilar esse conteúdo da emoção e aí vai se transformar e criar o que a gente chama no espiritismo de uma psicosfera, né? Que é como se fosse um clima que nos envolve. E esse clima ele pode ser sadio ou ele pode ser adoecido. De acordo com o quê? Com a nossa vibração, com a nossa emoção e com o nosso pensamento. Então, se nós temos pensamentos ruins, uma vibração mental de emoções ruins, né, como inveja, raiva, ódio, maledicência, o que vai acontecer? A gente vai criar uma psicosfera que vai nos deixar doente, né? A gente vai ficar nesse clima ruim. E também quando o nosso pensamento recebe a vibração mental e emocional saudável, né? Por exemplo, se a gente pensar amor, gratidão, né? Encantamento, ternura, também vai se transformar numa psicosfera, só que dessa forma ela vai ser muito sadia, né? Ela vai gerar saúde e vai gerar bem-estar, porque são emoções positivas. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre as consequências dos maus pensamentos. Primeiro, gente, o que seriam maus pensamentos? São pensamentos que não constroem nada. Toda vez que eu tenho um pensamento que ele não é construtivo, que ele não é verdadeiro e que ele não vai levar a lugar nenhum, é um mau pensamento, né? Um pensamento depreciativo de mim mesmo ou das outras pessoas. São maus pensamentos, né? Porque eles não geram bem, eles não geram saúde, eles não geram bem-estar. Então, quais são as consequências desses pensamentos ruins? Primeira coisa, adoecimento do corpo físico. Nós vamos ficar doentes, porque como a gente já viu no slide anterior, essa psicosfera vai ficar adoecida e, consequentemente, nós vamos adoecer. Há também um adoecimento psíquico, né, da nossa emoção. Há um aumento dos processos viróticos, ou seja, a gente vai ficar mais propenso a pegar viroses, né, pegar doenças. Há um aumento dos processos psicopatológicos, né, que são as doenças mentais. Então, a gente vai ficar mais vulnerável a desenvolver um transtorno depressivo, né, um transtorno do pânico, porque a gente vai ficar vulnerável a essas emoções desencontradas, né, que não são saudáveis. Também há um aumento das condições degenerativas em geral, ou seja, se a gente tiver um problema de saúde qualquer e ficar sempre preso nos maus pensamentos, esse problema de saúde que a gente já tem, ele vai se agravar ainda mais, né? Essas condições degenerativas do corpo, elas vão se agravar cada vez mais. E, por último, também vai haver um aumento dos processos obsessivos. Por que há esse aumento, né, da obsessão? Porque, como a lei da sintonia não falha, a gente vai começar a ter sintonia com os espíritos que estão vibrando maus pensamentos iguais aos nossos, né? Então, se eu estou vibrando maus pensamentos, eu vou sintonizar com encarnados ou desencarnados, tanto faz, que estão pensando também coisas ruins. E aí, o ruim com o ruim, gente, vai ficar o quê? Pior do que já está, né? Então, por isso que há um aumento dos processos obsessivos. Aqui a gente vai falar um pouquinho do conceito de neutralidade, porque tem duas coisas que são muito importantes, mas muito mesmo, que vocês não podem confundir e não podem esquecer. A tudo envolvendo, a força criadora do pensamento é neutra em si mesma, porém, ela altera sua constituição de acordo com os nossos elementos mentais. Então, a força criadora do pensamento em si mesma é neutra. Mas nós não somos neutros. Por que a gente não é neutro? Quem não está conectado com as forças criadoras do bem está conectado com as forças destrutivas do mal.
Gente, isso é muito importante. Quando a gente fala de pensamento, de vibração, de sintonia, não existe neutralidade. Neutro é só a força criadora do pensamento. Nós não somos neutros. Tudo que a gente pensa está ligado a forças criadoras ou forças destrutivas. Não existe uma pessoa neutra e não existe um pensamento neutro. A gente vê isso muito claramente até quando a gente estuda o cérebro. Às vezes, a gente ouve as pessoas falarem, por exemplo, que o psicólogo, quando ele vai atender um paciente, ele tem que ser neutro. E essa neutralidade, ela é fisiologicamente impossível de acontecer. Por que ela é impossível, gente? Quando a gente tem um pensamento, esse pensamento passa por uma região do nosso cérebro que se chama sistema límbico, que é o centro das nossas emoções. E depois ele segue para o córtex frontal, aqui, os lobos frontais, para que a gente possa raciocinar, para que a gente possa compreender, né? Elaborar, vamos dizer, esse pensamento numa linguagem assim mais simples. Então, todo o nosso pensamento, tudo que a gente pensa, vem carregado de emoção, porque passou lá no sistema límbico. Então, esse conceito de que nós somos neutros, ou então, eu adoto uma postura neutra, não existe. Nós não somos neutros. Ou a gente está a favor do bem, ou a gente está contribuindo com o mal. Como a própria doutrina espírita nos ensina, não fazer o bem já é um mal. Então, a gente precisa prestar bastante atenção nesse conceito da neutralidade. Vamos falar um pouquinho agora sobre pensamento e saúde. O pensamento disciplinado deve educar as emoções, gerando fatores de saúde e promoção de bem-estar. Então, quem que educa as nossas emoções? O nosso pensamento, quando ele é disciplinado. É através da harmonia interior que conquistamos paz e confiança em nós mesmos. Conforme o pensamento que elegemos, podemos edificar ou destruir. Por isso que eu falei para vocês lá no slide anterior. A gente pode escolher pensamentos que vão construir ou que vão destruir. Não existe um meio termo. E se a gente começar a analisar os nossos pensamentos com muito cuidado, a gente vai identificar que tipo de pensamento traz uma ideia de destruição e que tipo de pensamento traz uma ideia, né, de criação, de edificação do bem. Pelas afinidades de ondas mentais e interesses emocionais, nós nos reunimos aqueles que se nos assemelham. Aí, gente, já estamos entrando um pouquinho na lei de sintonia. Pelas nossas ondas mentais, ou seja, onda mental é o pensamento que a gente está emitindo, né, para o mundo. E pelos nossos interesses emocionais, né, as nossas emoções, a gente vai se reunir com aquelas pessoas que se assemelham a nós. Então, a lei de sintonia é uma lei que não falha, né? A gente vai se reunir aqueles que são iguais, né? Que são nossos iguais, que têm os mesmos pensamentos, que têm as mesmas emoções, que têm as mesmas crenças. E é claro que isso vai ter um impacto na nossa saúde, né? Se a gente tiver um monte de emoção desequilibrada, um monte de emoção desencontrada, nós vamos adoecer, porque o nosso pensamento não vai ter disciplina para educar essas nossas emoções. Vamos falar um pouquinho de pensamento e hábitos. Isso é muito importante, gente. Quando a gente fala em sintonia, a gente também está falando em hábitos, que é aquilo que a gente faz no dia a dia, que a gente faz de forma corriqueira. A doutrina espírita vai nos dizer, através da psicografia de Joana de Ângeles, que ninguém vive sem hábitos. Quem não tem bons hábitos, tem hábitos ruins. Então, é aquela mesma coisa da neutralidade. Não existe. Quem não tem bons hábitos, tem hábitos ruins. Mas ninguém vive sem hábitos. Ela vai dizer que o ato gera o hábito. E este constitui uma diferente natureza que se incorpora à nossa conduta. Ou seja, de tanta gente fazer uma coisa, ela se torna um hábito. O ato gera o hábito. Isso é muito importante para a gente. Por quê? Porque quando a gente quer conquistar uma virtude nova, por exemplo, ser organizado,
Então, se a gente pensar, eu sou muito bagunceiro, eu deixo tudo jogado pela casa, eu não consigo ser organizado. Se o ato gera o hábito, se eu começar a guardar tudo que eu deixo jogado e não deixar mais nada jogado, e mesmo que eu deixe bagunçado, eu vá lá depois e guarde, eu vou criando o hábito de ser organizado. Então, a gente só aprende as coisas, gente, por esforço e repetição. Não existe mágica. É esforço e repetição. Esforço e repetição. Isso com os hábitos também. E ela vai dizer mais ainda. Ela vai dizer que o hábito, ele é responsável pelo nosso caráter. Por que o hábito é responsável pelo nosso caráter? Porque o nosso caráter vai ser o conjunto das ações que nós fazemos no dia a dia. As ações que nós fazemos corriqueiramente, mesmo quando não tem ninguém olhando. Então, por isso que o hábito é responsável pelo nosso caráter. E através dos nossos hábitos, nós expressamos as nossas emoções e as nossas aspirações. Como no exemplo que eu dei agora. Eu quero ser organizada, é uma aspiração, né? Eu quero, não sou ainda, mas eu quero conquistar essa virtude. Então, eu vou começar a treinar esse hábito, o hábito de ser organizado, até que isso se torne, na minha vida, uma segunda natureza do meu espírito. E aí eu vou ser organizado sem pensar. Sem precisar pensar nisso, eu vou ser naturalmente organizado. Vamos falar um pouquinho da definição, né? O que é sintonia? Embora a gente já tenha conversado um pouquinho, sintonia é a direção constante do pensamento. Então, a gente está enviando o nosso pensamento que vai gerar sintonia. O nosso espírito residirá onde projetarmos os nossos pensamentos. E aí a gente resgata um pouquinho o apóstolo Paulo. Lá nas cartas aos Colossenses, é o capítulo 3, versículo 2. Paulo vai dizer assim: pensai nas coisas que são de cima. Ou seja, sempre manter o nosso pensamento elevado. Tentar sempre manter o pensamento positivo, mesmo que nós estejamos vivendo um momento terrível. Mesmo diante das adversidades. A gente precisa pensar nas coisas que estão de cima. Até porque todo sofrimento na Terra é passageiro, né? A gente sabe que ele é passageiro. E aí a gente lembra também Jesus, lá em Mateus, no capítulo 6, versículo 21. Quando Jesus vai dizer, porque onde estiver o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Então, onde estiver o nosso pensamento, onde o nosso pensamento sintonizar, ali vai estar o nosso coração. Por isso que é muito importante a gente sintonizar com coisas boas, com coisas saudáveis, com pensamentos que promovam bem-estar, que promovam saúde mental, porque é lá que vai estar o nosso coração. E aí eu faço essa pergunta para vocês. Em que frequência você mora? A gente precisa pensar, parar um minuto e pensar em que frequência a gente mora. Porque se tudo é pensamento e sintonia, com o que nós estamos sintonizando? Será que com as forças criadoras do bem ou com as forças destruidoras, né, do mal? Embora o mal seja passageiro, né, que ele é fruto da ignorância. Mas a gente precisa refletir em que frequência que a gente está morando agora. Né? Será que não é melhor mudar de frequência? Será que a gente está vivendo numa frequência que é saudável? Eu coloquei essa imagem do rádio, né, para o pessoal aí mais antigo que lembra que a gente ficava buscando, né, a rádio. E a gente tem que fazer a mesma coisa. A gente tem que viver buscando a melhor frequência para a nossa vida. A frequência mais saudável. Porque quanto mais saudáveis forem os nossos pensamentos, mais felizes nós seremos. E a gente quer ser feliz, né? Agora a gente vai falar um pouquinho sobre algumas coisas que atrapalham, né, a gente sintonizar com o bem, com as forças criadoras. Então a gente vai falar um pouquinho sobre os sofrimentos da alma, que acabam atrapalhando a nossa sintonia, né, com as forças do alto, como disse lá o apóstolo Paulo. A primeira coisa que atrapalha a nossa sintonia com o alto é o passado.
quando a gente se prende a equívocos, né? Sentimento de culpa que a gente traz do passado ou dessa vida mesmo. A gente precisa lembrar que o passado ele não pode ser refeito e ele não pode ser evitado, porque ele já foi. Mas ele deve ser considerado para que a gente evite novos males. Então é preciso arrepender-se, reequilibrar-se e resgatar os prejuízos causados, que é isso que a gente consegue com a reencarnação. Né? A gente errou no passado, mas a gente tem uma nova oportunidade na qual a gente se arrepende, a gente se reequilibra e a gente vai ressarcir, né, o que a gente fez de errado. Então, a gente não pode ficar preso no passado, porque assim a gente não consegue uma boa sintonia. Um outro item que causa sofrimento é a incerteza do futuro. Nós temos muita dificuldade, né, de encarar a incerteza. Quando a gente desejar realizar algo, a gente precisa estabelecer dia e hora. Porque aquela pessoa que fala, um dia eu faço, um dia eu vou, quando eu tiver tempo eu vou, não vai nunca. Porque não estabeleceu um dia, um horário, um período que ela vai fazer aquilo. Então fica tudo muito incerto. Também é preciso programar-se para o futuro, diz Joana de Ângeles, no corpo ou fora dele, gente. A gente não pode esquecer que nós somos espíritos imortais. Então, o que a gente está fazendo agora, o que a gente está estudando agora, o que a gente está aprendendo agora, não é para agora, é para o resto da imortalidade. Então, não se preocupe com o tempo, porque a gente precisa se programar com o futuro. No corpo ou fora do corpo, nós temos um futuro que é imortal. E também a gente tem que pensar alto. Quem pensa a mesma coisa recebe sempre aquilo que já tem. Então, Joana de Ângeles traz essa fala que é muito importante para a gente, né? A gente tem que pensar sempre mais alto, né? Leon Denis falava, né? Sempre para frente, para mais alto, porque esse é o objetivo, né? Cada vez melhores. Então, se a gente pensar sempre a mesma coisa, a gente vai receber aquilo que a gente já tem. Então, sempre pensar além, sempre pensar mais alto. Um outro sofrimento da alma que atrapalha o nosso pensamento e a nossa sintonia com o bem é o desconhecimento de si mesmo. Todos nós vivemos desafios de crescimento, que eles devem ser enfrentados com naturalidade e valor. Todos nós, gente, vamos passar por dificuldades, a gente não está passando agora, vai passar depois ou passou antes, porque a dor, o sofrimento, a dificuldade, o desafio, eles fazem parte da nossa evolução enquanto espíritos imortais. E Joana coloca de uma forma muito bonita quando ela diz que é como se fosse um imposto pela honra de existir. Nós temos a honra de existir. Então a gente vai ter que passar por alguns perrengues aí para que a gente faça a nossa evolução de espírito imortal. Ela também vai dizer que o exercício do bem-pensar é passo decisivo para o autodescobrimento. Quando a gente começa a analisar o nosso pensamento, aquilo que a gente pensa quando a gente não está fazendo nada, a gente começa um processo de autodescobrimento, de ver aquilo que está vindo lá, né, do nosso inconsciente, do nosso subconsciente, né? Como diz Jung. Então, a gente precisa ter esse conhecimento, né? O que eu estou pensando? E aí se questionar, mas por que eu estou pensando isso? E ela vai dizer que o autodescobrimento, ele proporciona humildade perante a vida, sem postura humilhante, gerando irradiação de amor de dentro de nós mesmos, conscientes da nossa realidade e da nossa origem divina. Então, a gente vai começar a adquirir essa postura de humildade sem ser humilhado, né? A gente vai entender que a gente está em crescimento e que não é vergonha a gente desconhecer, né, o nosso próprio eu. Nós estamos em crescimento. Então, a gente precisa começar a analisar o que a gente pensa. E não é o sentido, gente, de analisar para combater, né? Vamos combater os maus pensamentos. Não é isso. A proposta é identificar os maus pensamentos, substituindo-os por bons pensamentos. Porque ninguém vive sem pensar. Então, não é para a gente viver num embate, né? Numa luta, numa guerra contra os pensamentos ruins. A gente vai, toda vez que a gente tiver um pensamento ruim, a gente vai substituir aquela ideia
por um pensamento positivo, por uma ideia de gratidão, por uma coisa que a gente ficou muito feliz que tem. A gente vai lembrar de uma pessoa que a gente ama muito. Sempre substituir um pensamento ruim por um pensamento bom. Outra coisa que atrapalha também a nossa sintonia, né, com as forças superiores do mundo espiritual são os vícios mentais. Joana de Ângeles vai nos passar 4 vícios mentais que nos atrapalham muito na nossa sintonia e na elevação do nosso pensamento. O primeiro deles, gente, é a insatisfação. Ela vai dizer que a insatisfação, ela nasce da autodepreciação. Vemos as coisas e o mundo como nós somos. Então, quando a pessoa se deprecia, quando ela acha que ela não é boa o suficiente, quando ela acha que ela não é merecedora de ser amada, ela cai nessa insatisfação. Então, nada para ela tá bom, tudo é ruim, tudo não tem graça, tudo é cinza. Mas é porque ela se enxerga dessa maneira e a gente vê o mundo com as nossas lentes. Isso é muito importante. Então, é preciso reprogramar a mente, né? Ampliar o campo mental e identificar o viés negativo, desenvolvendo a tolerância, né? O que é identificar esse viés negativo, gente? Quando a gente estava evoluindo enquanto espécie, que a gente morava lá nas cavernas, né? Que a gente veio lá evoluindo, do Homo sapiens, né? Toda aquela história, a gente ficou com uma coisa marcada, geneticamente marcada no nosso corpo, que é o viés negativo. Por quê? Naquela época que a gente vivia nas cavernas, nas palafitas, né? Tinha os animais ferozes. O nosso cérebro, ele estava o tempo todo programado para enxergar o quê? O perigo. Porque era isso que garantia a nossa sobrevivência, né? Enquanto espécie. Então, a gente estava o tempo todo ligado no perigo, na desgraça. Porque era através disso que a gente conseguia fugir do animal, né? A gente conseguia fugir dos perigos. E conforme a gente foi evoluindo, esses perigos, na atualidade, eles não existem mais, né? A gente já mora em casa, a gente tem que fugir, né, de animais selvagens. Mas o nosso cérebro, ele continuou programado para ver só as coisas ruins, mas não como uma falha evolutiva, como um mecanismo de defesa nosso. Então, o nosso cérebro, ele foi geneticamente programado para ver só o que é ruim, para que a gente possa se defender. Então, a gente precisa começar a mudar esse viés negativo, reprogramando a nossa mente, substituindo essa visão negativa por uma visão positiva. Isso, gente, não significa que a gente vai ser alienado, que vai falar que tá tudo lindo, maravilhoso, o mundo caindo na nossa cabeça e a gente vai falar, ai, que lindo, que tudo é bonito. Não, não é isso. A gente precisa identificar o problema, mas não focar só no problema. Porque uma pessoa insatisfeita, ela tá paralisada. Porque ela tá insatisfeita, mas ela também não faz nada para mudar, né? Dificilmente uma pessoa insatisfeita muda alguma coisa. Então, a gente precisa tomar esse cuidado com a insatisfação. Depois, um perigo também para a gente é a indiferença. Pode causar um estado depressivo, que é uma indiferença tormentosa, que isola o paciente do mundo e aliena a pessoa, acaba causando um estado depressivo. Então, a indiferença é muito perigosa, porque ela acaba causando um transtorno mental. Termina por matar os sentimentos, levando a patologias mais graves, né? Então, ela vai se agravando ao longo do tempo. E ela começa com uma acomodação mental num triste conceito. Gente, deixa pra lá. A partir de hoje, vocês nunca mais me falem, deixa pra lá. Porque a indiferença começa assim. Ah, deixa pra lá. Quando a gente não quer discutir um assunto, quando a gente não quer se envolver. E a gente precisa se envolver. Joana de Ângeles diz que quem não se envolve, não se desenvolve. Então, mesmo que seja um conflito, uma discussão, a gente precisa se envolver, a gente precisa conversar com a outra pessoa, a gente não pode simplesmente deixa pra lá, porque a gente vai cair numa indiferença e vai causar um transtorno mental. A indiferença também tem um caráter anestesiante, tóxico ao longo do tempo. Então, é uma coisa que só vai nos prejudicar. Outro vício mental que também perturba o nosso pensamento e a nossa sintonia é o pânico.
O que é o pânico, gente? É um medo excessivo, é um medo exagerado de um perigo que às vezes nem existe. O pânico é o desconhecido, é a coisa desconhecida que foi mal trabalhada na infância, quando a gente recebia dos nossos pais ou dos nossos cuidadores chantagens emocionais e ameaças. Por exemplo, se você não comer tudo, eu não gosto mais de você, né? Se você não for tomar banho, eu não vou mais cuidar de você, eu não vou mais amar você. E isso é um crime que a gente fala para as crianças. Porque as pessoas, elas merecem ser amadas do jeito que elas são. Elas precisam ser amadas do jeito que são. A gente não pode amar uma pessoa porque ela faz isso ou aquilo, ou amar uma pessoa porque ela é assim ou assado. As pessoas merecem amor do jeito que elas são. Então, isso acaba causando o que na criança, né? Quando nós éramos crianças também. Um medo de não ser amado, né? De não ser digno de ser amado. E aí acaba numa disfunção fisiológica, que ela afeta o corpo também, né? Os sintomas, né, do pânico, eles se reportam no corpo, né? Da sudorese, taquicardia, sensação de desmaio. Então, acaba se transformando numa disfunção fisiológica que vai precisar de tratamento adequado, né? Vai precisar de tratamento psicólogo, psiquiatra, para ele poder ser controlado. E o último vício mental que também prejudica muito o nosso pensamento é o medo da morte. O medo da morte, gente, no seu nível natural, ele resulta do instinto de conservação. Então, é natural que a gente tenha medo da morte, porque nós temos um instinto de conservação, né, da nossa espécie. Então, a gente tem medo de morrer para conservar a espécie. E a vida são todos os acontecimentos existenciais que ocorrem durante a reencarnação, tanto no corpo como fora dele. Então, a gente não precisa ter medo da morte, porque a morte não existe, né? Nós estamos no corpo ou fora do corpo, mas a gente nunca sai da vida. E na Terra, na nossa reencarnação, é também muito importante o conceito da morte, porque sem a morte física, o sentido da vida ia desaparecer, né? Ia perder a graça. E porque a gente não sabe quando vai acabar o nosso tempo, cada minuto se transforma numa bênção a ser aproveitada. Então, por isso que é muito importante a gente ter muito claro esse conceito da morte. A gratidão é uma frequência sublime. Então, aqui eu vou deixar um exercício que a gente pode conversar depois nas perguntas. Quando vocês estiverem tendo um pensamento negativo, ou quando vocês estiverem passando, né, por um momento de depressão, vocês façam uma lista de tudo que vocês têm que é valioso para você. Podem ser pessoas, podem ser coisas, podem ser sentimentos, né, relacionamentos. Faça uma lista, mas escreva mesmo no papel tudo que você tem que é valioso e seja grato por isso, porque isso muda a nossa frequência vibratória, muda a nossa sintonia, né? E eleva o nosso pensamento. Então, esse é um exercício para vocês guardarem. Uma coisa que a gente precisa discutir também rapidamente. Os pensamentos dos outros nos afetam? Porque às vezes a gente tem aquela mania, né, de falar que o outro que fez, né, o outro que me obsediou, né, sempre o outro, né, nunca é a gente é tudo santificado. Os outros é que são os culpados de tudo. Então, Emmanuel, no livro O Consolador, ele vai dizer que os bons pensamentos produzem o máximo bem sobre aqueles a quem são dirigidos, porque o amor é a lei única em todas as suas divinas manifestações. Quando a gente pensa o bem e a gente pensa o amor para alguém, a pessoa recebe o máximo daquele sentimento que a gente tem, porque o amor é a lei única. Mas os maus pensamentos só podem afetar aqueles que se encontram na mesma sintonia, em identidade de circunstância e quando a pessoa necessita de choques dolorosos na justiça das compensações. Ou seja, gente, o mal que os outros fazem para a gente não nos afeta. Qual que é o mal que nos afeta? O mal que me faz mal é o mal que eu faço, porque aí eu me torno um homem mau e eu abaixo a minha vibração e a minha sintonia. O mal que os outros me fazem só vai me afetar se eu estiver na mesma sintonia do mal. Mas em todos os casos, Emmanuel diz que prevalece a providência divina com misericórdia e sabedoria.
Graças a Deus que a gente sempre tem a misericórdia e a sabedoria de Deus. Jesus, lá no livro Boa Nova, deixa isso bem claro, quando ele fala para Simão que quem governa o mundo é Deus. Então, toda vez que a gente pensar que foi o fulano, foi isso, foi aquilo, quem governa o mundo, gente, é Deus. Né? Deus está no comando de tudo. Como manter a sintonia saudável no bem, gente? Coloquei aí 4 itens para vocês pensarem. Né? Manter bons pensamentos, bons hábitos, boas ações e a oração. Com esses 4 elementos, vocês conseguem manter o tempo todo essa sintonia do bem. E a oração, gente? A oração é a sintonia sublime. E aí eu trouxe para vocês esse livro que é A Luz do Mundo, de Amélia Rodrigues, que tem um capítulo que se chama, é o capítulo 5, Ensina-nos a Orar. Então eu quero que vocês olhem um pouquinho para essa paisagem que está aí do lado, e eu vou contar uma história para vocês. O Planalto da Judéia se eleva naquele local a quase 830 metros acima do nível do mar, sendo ali o seu ponto culminante. A aldeia de Efrém, ou Efraim, é um amontoado de casas singelas entre flores silvestres e roseiras variadas, situando-se sobre um largo terraço fértil do Planalto árido, onde, no entanto, abundam nascentes cantantes, de cujas bordas se avistam no longo vale que se esconde embaixo das imensas costas trabalhadas pelo lado do Moabe, o tranquilo Jordão e o Mar Morto. Naquela paisagem, todos são convites às coisas divinas. Nesse plano de exuberante beleza, o mestre elucida os companheiros fiéis quanto à comunhão com o Pai. Já lhes falara diversas vezes sobre a necessidade da oração, e em muitas ocasiões deles se apartara para o silêncio da prece. Aquela será a última primavera que passarão juntos. Os colóquios, as lições serão interrompidos. Ele o sabe. Ministra as últimas lições. O cordeiro, inocente, logo mais deverá marchar na direção do matadouro. Quanto há, no entanto, ainda a dizer? São crianças espirituais, aqueles companheiros bulhentos e sem a noção exata do que lhes será pedido. Havia, assim, em todos o desejo veemente de aprender com o Rabi, que tantas lições lhes dispensara antes com invulgar sabedoria, a mais eficiente das orações. Inquiriam, porém, se Deus nos conhece e sabe de que temos maior urgência, por que se lhe há de rogar? Como fazê-lo, então? Ensina-nos a orar, pediu um dos discípulos, amigo devotado. Seus olhos estavam incendiados de luz, e nele havia aquela confiança pura da criança que se entrega em total doação e aguarda em tranquilidade enobrecida. As frases melódicas cantaram delicadas através dos seus lábios, como se um coral angélico ao longe modulasse um cantochão de incomparável melodia, acompanhando suavemente. Uma invocação. Pai nosso que estais nos céus. Glorificação daquele que é a vida da vida, causa do existir, natureza da natureza, nosso Pai. 3 desejos do ser na direção da vida, após a referência sublime ao doador de bênçãos. Santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, na terra como no céu. Canto de amor e abnegação. 3 rogativas em que o homem compreende a própria pequenez e se levanta súplice, confiante, porém, em que não lhe será negado nada daquilo que solicita. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo mal. Sustento para a matéria e força para o espírito. Forças para as fraquezas, em forma de misericórdia de acréscimo, multiplicando as construções das células e das energias espirituais. Reconhecimento das incontáveis fragilidades que a cada instante nos sitiam e nos surpreendem. Livra-nos de todo mal.
O reino de Deus está agora mais próximo. Divisam-se os seus limites e se vislumbram as suas construções. Aqueles homens que se levantarão logo mais da insignificância que os limita e irão avançar no rumo do infinito, doravante, orando, estarão em comunhão permanente com o Pai. O homem sobe ao Pai no céu, o Pai desce ao homem na terra. E do diálogo, o espírito sai refeito num grande silêncio de paz e vitalidade, exaltando o amor de Deus na potencialidade inexcedível da oração. Ensina-nos a orar, Pai nosso que estais nos céus. Muito obrigada, gente. Muito linda, viu? Sua palestra. Obrigada. Agora a gente vai para as perguntas. Ok. Fátima Tavares. Ela pergunta, Karina, se tem técnicas para que possamos direcionar os nossos pensamentos. Fátima, uma das técnicas que eu costumo usar bastante é a meditação. Né? Primeiro, para a gente aprender a aquietar os nossos pensamentos. Então, é muito importante fazer meditação. E quando eu falo meditação, gente, não precisa ficar 30 minutos meditando. Se você puder ficar 1 minuto, já faz diferença no seu cérebro. Se você puder ficar 2 minutos por dia, em 6 meses já vai fazer diferença no seu cérebro, até no funcionamento do seu cérebro. Então, começa de pouquinho, 1 minuto, 2 minutos, 5 minutos. Se você puder 10 minutos, fantástico. E não combater o pensamento, né? Que a meditação a gente fica achando que é para pensar em nada, né? Aí vem um pensamento, a gente fica brigando com ele. Não é isso, gente. O pensamento vem, vai. Como se fosse uma onda. Ele vem e vai. Ele tem que ir, né, e vir. Não fica parado num pensamento só. E fazendo o que a doutrina espírita nos ensina, né? Substituir um pensamento ruim por um pensamento bom, quando vier um pensamento ruim. Maria Ângela, ela fez uma colocação. O pensamento cria forma e acaba dando sintonia com os iguais. É exatamente isso, Maria Ângela, porque a gente pensa e imediatamente a gente vai sintonizar com as pessoas que pensam da mesma forma que a gente. Então, a gente precisa tomar muito cuidado, né? No que a gente está pensando, porque o que a gente pensa é o que a gente está atraindo para a nossa vida. Fora que cria formas pensamentos, né, Karina? Sim, ainda cria as formas pensamentos, que já é mais um problema. Né? Impregna todo o lar, os lugares, sim, os objetos, né? E as pessoas, quando pegam aquilo, sentem, né? Sim. Fabi, como qualificar os pensamentos em tempos complexos como os atuais? Da mesma forma, Fabi, porque você vai pensar, isso é construtivo ou isso é destrutivo? Porque a gente pode pensar, no caso da pandemia, né, que seria uma coisa ruim, mas se a gente pegar lá no Livro dos Espíritos, tem a lei de destruição, que também faz parte, né, das leis divinas. Então, eu acho que nesses tempos de desafio, né, que são tempos desafiadores, a gente pode sim manter o pensamento positivo, porque nós estamos nessa pandemia, todos nós sabíamos que nós estaríamos reencarnados nessa pandemia, né? Quando nós reencarnamos, nós já sabíamos o que a gente ia passar, né? Ninguém nasceu, reencarnou aqui enganado, né? A gente já sabia o que era. E é claro que a gente já se preparou para isso, né? Para esse enfrentamento. E a gente tem um conceito que se espalha muito, e agora com a pandemia do coronavírus está piorando, que é esse sentimento de pânico, né? Porque são muitas mortes, é muito sofrimento, é muita saudade, é muita perda, né, emotiva das pessoas que nós amamos. Essa parte é difícil e vai ser difícil sempre. Mas a gente tem que pensar que, pelo lado do mundo espiritual, os que estão retornando são os que terminaram a prova. Né? Então, o que a gente vai falar? Né? A gente vai achar ruim que a pessoa terminou a prova? Como diz Kardec, a gente vai achar ruim que alguém cumpriu a pena na prisão e foi liberto? A gente quer que ele fique na prisão, né? Mais tempo do que precisa? Não. Então, o pensamento positivo, ele cabe até no meio da pandemia. Porque
eu acho que é nessa hora que nós, enquanto cristãos, a gente tem que dar o exemplo, né? O exemplo de tudo, né? De vencer, de lutar, de ajudar, de socorrer. Porque se a gente pegar os nossos apóstolos lá, gente, a vida deles foi terrível, né? Foi terrível e eles venceram. Se a gente pegar Chico Xavier, o livro Renúncia, o que aquelas pessoas passaram e elas venceram? Então a gente também vai passar e vai vencer também, né? Não tem nada demais, a gente vai conseguir superar a dor, o sofrimento e vamos continuar, porque nós somos espíritos imortais. E é aquilo que você falou na palestra, são vícios mentais, né? Então, se a pessoa está sempre com pensamento elevado, sempre procurando coisas positivas, quando vem um desafio, né, um elemento pedagógico mais forte para a gente aprender alguma coisa, se a gente mantém sempre os pensamentos bons, a gente vai ter mais força para passar por aquilo. Vai sentir, né? Porque a gente precisa sentir. Né? Também não pode ser indiferente. Mas a gente vai sentir de uma forma diferente, mais leve. A gente vai ter mais fé, mais confiança, né, Karina? Agora, se a gente já reclama das pequenas coisas, tá tudo bem, e pra gente não tá bem, nada tá bom, com certeza você não vai conseguir passar por nada. Sim, né? E é uma coisa mental também, Carla, porque quando a gente está pensando só no ruim, a gente está usando o nosso sistema límbico, né, que é um cérebro mais primitivo. Então, a gente não consegue acessar os arquivos, por exemplo, do nosso lobo frontal, que estão os pensamentos superiores. Então, a gente perde até o discernimento, que se a gente manter a calma, a gente vai ter mais discernimento para poder resolver os problemas. E a oração, né, que é a primeira lei. E você finalizou muito bem com a oração, que é a primeira lei. Então, quando a gente não souber o que fazer, ore. Sim. Agora, Moniquinha, e as correntes de orações que recebemos funcionam? Mandar para certas pessoas? Sim, funciona, Mônica, porque se eu estou vibrando amor por você, você vai receber o meu amor. E mesmo que, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui, que você esteja passando por uma expiação, né? Que você cometeu um grande crime lá na sua outra reencarnação, e nessa você vai passar por uma expiação. Então, por mais que eu ore por você, eu não vou conseguir, por exemplo, tirar essa prova de você, porque você tem que passar por essa prova. E aí tem duas opções, né? Você vai passar por essa prova de uma maneira mais light, né? Mais suave, porque eu vou estar orando para você. E se nada da sua aprovação puder ser diminuída, a minha prece fica guardada para quando você precisar. Então, a gente pode fazer, gente, criem para vocês, gente, o Pix da prece. Criem o Pix da prece, faça a prece para o povo, que mesmo se não puder sacar naquele momento, a gente pode sacar depois. Faça isso. É um depósito, né? É um depósito, faça o depósito, que mesmo que eu tiver em expiação, não puder receber, quando eu puder, vai estar lá. É um tesouro espiritual, gente. Sim. Mais alguém? Acho que acabou, Carla, as nossas perguntinhas. Então tá bom. Então a gente agradece, né, Karina? Sim. Todos. E vamos lá, né, gente? Quem tá aí com o pensamento caidinho, levanta o pensamento, sintoniza, né? É importante a gente pensar que quando a gente está enfraquecido nos nossos pensamentos, a gente faz uma Mônica, pede para o pessoal orar para a gente, pede para fazer vibração à distância e chega, né? Isso mesmo. Vamos para a prece, então. Senhor Jesus, mestre amigo, nós te agradecemos mais uma vez pela reunião dessa noite. Obrigado, Senhor, por estarmos todos juntos aqui reunidos. Nós oramos, mestre, uns pelos outros, por aqueles que estão sofrendo, por aqueles que estão doentes, aqueles que estão nos hospitais, nesse momento tão difícil de aprendizado por que passa a humanidade. Nós nos unimos, Senhor, em prece, por todos aqueles que necessitam de um amparo, de um consolo. Nós sabemos, mestre, que nós viveremos para sempre.
Mas esses momentos de ruptura, onde se rompem os laços da carne, os afetos ficam separados, é muito doloroso para todos nós. Auxilia-nos, Senhor, nesse momento tão difícil. Ajuda-nos a ajudarmos uns aos outros, para que nós passemos por tudo isso da melhor forma possível, um ajudando o outro, porque a lei da caridade é a lei do universo. E fora da caridade não há salvação. Obrigada, Senhor, por todo o auxílio, por todo o amparo. Nós nos despedimos da nossa noite de hoje, amparados na fé e no amor que nos une a todos. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite, gente. Boa noite, gente. Boa noite. Lindinho. Ele fica aí